Vocês estão bem? Nossa, com esse ânimo. Eu falei assim, rapaz, eles estão voando mesmo. Vou dar mais uma chance para vocês. Vocês estão bem? Amém. Agora foi mais convincente. Amém. Nós estamos, no meio de uma série de ministrações sobre a honra que nós devemos exercer servindo ao Senhor. Amém? Nós chamamos de honrando no serviço. E eu creio que Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje é a terceira, quinta, ainda teremos mais duas. E mais um culto especial no domingo, no último domingo do mês, onde nós também falaremos sobre esse tema. Amém? Eu creio que será um tempo de muito crescimento para nós, de muitos ajustes, porque não tem como, embora eu creio e não falo isso da boca para fora, sei que nós somos uma igreja que serve, uma igreja que honra ao Senhor, tem se esforçado para entregar o seu melhor, mas eu creio que nós sempre podemos mais. Amém? Podemos ajustar o nosso coração, ajustar a nossa visão, alinhar mesmo as expectativas de Deus sobre como devemos fazer o que fazemos. Amém? Glória a Deus. Eu quero, como eu tenho feito nas últimas ministrações, só reforçar um pedido para que a gente pudesse manter mesmo essa atmosfera de zelo, de temor ao Senhor na igreja, para que a gente não se dispersasse. Como eu falei, não há problema nenhum você levantar, está com muito sono, e você precisar tomar um cafezinho, mas toma, fica em silêncio, volta para o seu lugar. Não tem problema nenhum se você, mesmo com um cafezinho, não está aguentando, pode ficar lá em pé. O principal é você receber a palavra, mas que você não disperse aqueles que estão próximos de você. Amém? A gente precisa zelar por isso, irmãos. Deus, ele se manifesta onde ele é reconhecido, onde ele é desejado. Se a gente trata esse ambiente como um ambiente comum, irmãos, nós não vamos experimentar da manifestação da glória de Deus. A manifestação, ela vem onde ele é reconhecido. E se a gente trata esse momento como mais um grande clube, a gente não vai experimentar disso. Amém? Posso contar contigo? Amém? Glória a Deus. E, irmãos, eu quero começar esse tempo lembrando de um trecho de uma ministração do pastor Tiago Borba, que ele ministrou recentemente lá no Toda Terça. Até aproveito para fazer uma divulgação sadia para você que possa estar sempre assistindo. Toda terça o ministério, ele faz uma transmissão no seu canal, Ministério Verbo da Vida. Você pode entrar lá no YouTube e você vai ver lá esse canal toda terça. Inclusive, nessa semana foi o nosso apóstolo, no dia do aniversário dele, trouxe uma palavra para abençoar todas as nossas vidas. Então, toda terça de manhã eles fazem essa transmissão, mas você pode assistir qualquer hora. Assim como eu, talvez nesse momento você não consiga assistir, mas você pode assistir em um outro momento. E recomendo que você sempre faça isso. É uma ministração curta, normalmente de 30, no máximo ali 35, 40 minutos, e vai edificar muito sua vida. Amém? E ele estava falando sobre a importância do congregar. E o trecho, que até tem sido divulgado nas redes, ele fala: você frequenta uma igreja ou pertence a uma igreja? E essa pergunta ela precisa ecoar dentro de nós. Nós frequentamos um lugar ou pertencemos a um lugar? Pertencer a algo, irmãos, é uma conexão muito diferente de simplesmente frequentar. E quando nós linkamos com o tema do que nós estamos tratando nesses dias, tem tudo a ver a visão e o entendimento que nós precisamos ter para esse tempo. Um tempo onde o serviço ele não pode ser uma coisa desleixada ou simplesmente para cumprir um protocolo para ninguém achar ruim. Mas o serviço ele deve ser para nós um motivo de honra. Porque eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a esse lugar. E a gente até costuma falar muito sobre isso aqui. Qual foi a última vez que você convidou alguém para estar aqui, visitando essa igreja? Se você ama tanto essa igreja, se você ama tanto esse lugar, eu te pergunto, eu quero que você pense, qual foi a última vez que você chamou alguém para estar assistindo um culto aqui? Se é tão bom para você, como é que você não divulga? Como é que eu não divulgo? Algo que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que eu me importo tanto, que muitas vezes eu, como
e eu não estou aqui jogando indireta para ninguém, amém? Mas muitas vezes colocamos lá, no melhor lugar. Mas se é o melhor lugar para você, por que não pode ser para outra pessoa? É claro que pode. Mas por que não fazemos isso? Porque muitas vezes nos falta essa visão de pertencimento. Essa é uma responsabilidade da igreja. Isso é algo que o pastor e a liderança têm que pensar. Isso é algo que os evangelistas têm que fazer. Mas entenda, irmão, nós estamos aqui comissionados nessa terra. Nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito, irmãos, ele é algo tão precioso, tão valoroso, que ele determina uma boa execução desse propósito. Pode determinar a salvação de alguém, irmãos. É algo muito sério. E às vezes a gente tem negligenciado sobre isso. E quando você se sente pertencente de algo, irmãos, você deseja a expansão, você deseja que tudo funcione bem, que todas as coisas fluam. Por quê? Porque você tem orgulho disso. Quando eu recebo alguém na minha casa, irmãos, eu quero oferecer o meu melhor para aquela pessoa. Talvez não seja tudo que eu gostaria, mas é o meu melhor naquele dia. Por quê? Porque isso importa para mim, porque eu quero que a pessoa se sinta em casa, se sinta à vontade. Então, da mesma forma, a gente tem que ter essa visão a respeito do nosso serviço. Durante a leitura do livro, né, a gente tem citado muito esse livro aqui, vamos continuar citando, que ele é a base, uma das, né, mas a principal, fora a Bíblia, claro, que é do Tony Cook, Em Busca de Timóteo. E ele cita um exemplo, o Roger até falou comigo na penúltima quinta, não foi, Roger? Do baterista da igreja, né? E aí o baterista da igreja, ele percebeu que chegou um músico melhor do que ele. E ele chega e simplesmente abre mão e fala assim, olha, pastor, coloca ele porque ele está mais pronto, ele está mais aperfeiçoado, vai contribuir mais com o crescimento do grupo. Mas entenda, irmãos, essa pessoa não simplesmente deixou e ficou para lá, ela continuou se aperfeiçoando para chegar e aumentar o nível dela. E nós vivemos um tempo até um pouco diferente dessa época, e essa época era muito parecida com a minha época de jovens, onde a gente tinha aquele apego com a função, com o serviço, com aquela atividade. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, irmãos, eu volto a dizer, é para que a gente reflita, e se a gente perceber isso no nosso coração, a gente precisa estar atento e corrigir. Mas em muitos lugares as pessoas, inclusive, pensam assim, graças a Deus chegou alguém, agora eu não vou precisar mais servir. Graças a Deus chegou gente, ufa, estava muito pesado para mim, agora eu vou poder ficar no banco. Agora eu não preciso mais servir. E essa postura ela está enraizada em muitos corações. Como se fosse um peso, irmãos. Como se fosse uma responsabilidade, mas não com prazer, não com leveza, não por uma inspiração, mas como um peso de serviço, quase de escravidão. Ah, eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. E quando a gente olha isso, irmão, a gente pode pensar assim, mas isso acontece porque tem muito trabalho. Não, irmão, isso acontece porque o coração não está no lugar certo. O coração não está no lugar certo. E eu quero que você guarde essa frase que eu vou falar para você. Se o serviço não queima no seu espírito, você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo. Ele precisa queimar em você. Você precisa desejar servir, irmãos. Você precisa anelar. Não por uma posição, mas por entregar a Deus aquilo que você recebeu, irmãos. Como uma forma de retribuição. Eu não posso, irmãos, olhar para Jesus Cristo, olhar pelo sacrifício dele, pela minha vida, e simplesmente me achar numa condição de que, não tem problema não, eu estar desse jeito. Não tem problema não eu não servir. Não tem problema não eu não fazer isso. Entende, irmãos? Chega a ser egoísta da nossa parte. E o que acontece muitas vezes? A nossa postura de preguiça e até mesmo de um certo desleixo, ela tem feito com que pessoas tenham se sacrificado mais do que devia. Hoje existem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas por conta do nosso desleixo. Pessoas que poderiam estar numa escala mais tranquila, mas não estão
Porque muitos de nós temos feito aquilo que convém. Ah, não me identifico com essa área. Deixa eu te contar um segredo aqui para você. De coração aberto aqui, e por favor, não sinta como uma... Nossa, o pastor não tem nenhum apego pelo ministério dele. A questão não é essa. Mas eu nunca desejei estar nessa posição. E se Deus me perguntasse, eu não escolheria isso. De coração aberto para você. Mas eu tenho plena convicção que eu estou no lugar que eu devo estar. Mas eu não tenho a minha vida como alguém que vai fazer só o que quer. Eu não faço o que eu quero, irmãos. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, e a gente às vezes esquece desses termos, entreguei a minha vida a Cristo. O que é entregar a vida, irmãos? Ela não é mais sua. Mas a gente quer controlar ainda. Ah, não. Limpar na igreja não dá para mim. Ah, não, eu não quero tocar porque tem que vir aos sábados. Ah, não quero dar aulinha porque, poxa, criança vai me exigir muito tempo. Ah, não. E aí, irmãos, aí nessa postura, a gente não vai vendo pessoas que não saem do lugar. Por quê? Só faço aquilo que eu me identifico. Só faço aquilo que eu vejo que dá para fazer. Só faço aquilo que não muda a minha rotina. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas entregando 10, 15% do que pode. E pessoas entregando 120, 150% do que podem. Para compensar aqueles que estão vagarosos. Por quê? Não, pastor, precisamos ter equilíbrio. Irmãos, entramos agora na fase do equilíbrio desequilibrado. Olha que loucura. Estamos vivendo nesse tempo. Antigamente era mergulhado na igreja. Uau! Pá, não tinha vida, não tinha família, não tinha nada. Igreja. Aí depois fomos para um outro extremo. Não, preciso da minha família. Não, preciso ter um tempo de lazer, preciso de um tempo para mim. E aí quando você vai olhar esse tempo para mim, nunca é conectado com Deus. Esse tempo de família é cada um num canto. Por quê, irmãos? Porque isso não é inspiracional, isso é só uma desculpa. Porque é cômodo. É cômodo, irmãos. É muito cômodo. E eu vou dar o exemplo deles só como um dos exemplos. Eu sei que tem outros aqui também. Mas vou dar o exemplo, por exemplo, do Luan e da Raíbia. O Luan, ele estava entrando numa fase de Július. Estava com vários empregos. Não é verdade? Então, ele estava aqui, estava de noite, não sei o quê, tal. E aí eu estava comentando, como é que estão as coisas, Luan e tal. Ele falou assim, pastor, eu estou mudando algumas estratégias porque eu preciso estar mais na igreja. E eu comecei a perceber, eu não sei você, eu não tenho essa percepção que ele falta tanto. Porque não falta. Mas ele olhou e falou assim, eu quero estar mais presente na igreja, eu preciso estar mais presente na igreja. Então eu estou mudando algumas estratégias para disponibilizar mais tempo, porque o departamento infantil precisa mais de mim. Aí eu te falo, irmãos, quantos de nós temos essa visão? De organizar a nossa vida em prol voltada para o ministério. Muitos vão falar assim, nossa, que desequilíbrio, não precisa disso. E eu entendo que algumas pessoas estão machucadas por conta de passado, de desequilíbrios, de abusos que sofreram em outros ministérios. Essa é a palavra certa. Foram literalmente abusadas no serviço. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Se a gente não olhar para a nossa vida e entender as estações e conseguir dar o foco nas coisas certas, irmãos, a gente nunca vai desenvolver o nosso chamado. A gente não vai desenvolver o nosso ministério na plenitude. Não vai funcionar. Por quê, irmãos? Vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir renúncia. Eu estava conversando com o Renan outro dia desse, falando sobre isso. O Renan falou, pastor, como equilibra isso? Como a gente chega nessa matemática aí? E eu falei, olha, de fato é difícil demais chegar. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu não posso olhar para o lado.
que se eu olhar para o lado, eu vou me comparar com pessoas que não têm o estilo de vida que eu tenho. Não tem como você olhar para aquele seu amigo do trabalho que todo domingo está saindo com a família, vai para um bar, vai fazer alguma coisa e tem tempo disponível. E você fala assim, nossa, isso que é tempo. Ele não tem o mesmo coração e a mesma responsabilidade que você. Não tem como, irmãos, você sendo crente, entendendo o seu chamado e o seu propósito, tendo o coração voltado para o Senhor, achar que você vai em todas as festas que te convidam. Nossa, pastor, irmãos, não dá. O problema é que às vezes a gente acha que dá, mas não dá. Não cabe na agenda. Você vai faltar compromissos para você alcançar o que Deus está pedindo para você. Você vai abrir mão. Pastor, que base que você tem isso? Quando Jesus fala, aquele que fica focado na sua família, nos seus, não vai conseguir. Não dá, irmãos. Desculpa te baixar a tua bola se você tinha essa visão, mas assim, não dá para você se comparar com pessoas do mundo. Elas não têm o compromisso que você tem. Talvez você não vai ser um pastor com tantas atividades como um pastor tem normalmente. Mas, irmão, se você for um crente excelente, você vai viver num nível de renúncia, sim. E você vai precisar de estratégias. Teve o dia das crianças, minha filha, a gente saiu daqui da igreja depois do culto. Sofia, vamos fazer alguma coisa, vamos sair e tudo mais. A gente falou, não, a gente vai separar um dia e vamos fazer isso juntos. Fizemos isso ontem. Casamos, aniversário de casamento. Vamos combinar o dia e vamos sair, vamos fazer isso acontecer. O momento romântico. Mas, irmãos, a gente não pode achar que vai ser normal. Por quê? Porque no próprio dia 12, que estava todo mundo aqui depois do culto, veio o quê? Ensaio do Ministério de Música. E, pastor, não podia ser outro dia, irmãos? Não tinha. Era o dia que dava. Michela chegou em casa às 7 horas da noite. Depois de um sábado agitado, o domingo nós estávamos desde manhã na igreja, e não só ela, mas todo o Ministério de Música estava aqui, ou aqueles que conseguiram estar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente fica cobrando, até mesmo a Deus, de algumas coisas não acontecerem, quando nós estamos sendo relapsos, preguiçosos. E às vezes a gente se ofende quando fala, nossa, você acha que é preguiçoso? Irmãos, entenda, não se ofenda com os termos, mas os termos eles devem mexer com a gente, para tirar a gente do lugar. O objetivo quando o Senhor fala, ou quando nos inspira a falar algumas coisas, e eu pensei exatamente nessa palavra, preguiçoso. O que tem de crente preguiçoso está cheio, irmãos. E aí na hora o Senhor falou, isso é para justamente mexer mesmo com a pessoa. Para a pessoa falar assim, opa, eu preciso reagir. Eu preciso fazer algo. Eu não estou dando o meu melhor. Eu não estou entregando tudo o que eu posso. Entenda, irmãos, como é que eu posso ser um crente preguiçoso? Se nas funções que a gente está sendo expostos, a gente está sendo relapso. Vou te dar alguns exemplos, e por favor, não sinta como indireta para ninguém. Mas imagina, você está ali na diaconia, você tem um checklist. Imagino, né, que foi disponibilizado um checklist pela liderança. A liderança compartilhou. E aí você chega na hora, no final, está doido para ir embora, vê alguém conversando e fala assim, poxa, vou soltar na mão dessa pessoa aqui e vou embora. Ou nem olhou lá em cima, não, o pessoal do DI viu. E muitas vezes já aconteceu. Janela está aberta. Terça-feira nós fomos fazer um atendimento. Quando eu estava na cozinha, eu olhei, janela aberta. Ar-condicionado ligado. Porta aberta. Quantas e quantas coisas. Por quê? Porque alguém não fez o seu papel completo. Às vezes nem para passar a roupa. Passar a camisa, para estar bonito, sabe? Vistoso. Vamos lá para o DI. Não deu tempo para ver nada. Deixa eu ver aqui. Sobre fé aqui eu dou meu jeito, está tudo certo. Aí você pensa, irmãos,
Imagina se fosse para o seu filho, você entregando qualquer coisa. Já parou para pensar, irmãos, por exemplo, um sábado como nós tivemos aqui no sábado passado? Crianças que talvez foram a primeira e única oportunidade na vida delas que elas tiveram algum tipo de contato com a palavra. E a gente fizesse qualquer coisa. Ou botasse elas num pula-pula e deixa para lá, no final a gente corta um bolo e dá um refrigerante para ele. Mas aí você olha as fotos, você vê lá os professores, eles mesmos abraçadinhos, chorando, tocados pelo Espírito. Irmãos, que... Sabe, irmãos? Mas isso não é feito com o tempo que sobra. Isso não é feito com o resto. Isso é feito com o melhor. Isso só é alcançado quando a gente entrega o melhor. Quando a gente dá tudo de si. Quando a gente entrega aquilo que o Senhor espera de nós. Aí estamos aqui no Ministério de Música. Vai ter um ensaio. Qual é a letra? Qual é a nota mesmo? Qual é o acorde mesmo? Vocês passaram a semana inteira com uma música para passar. Qual é o acorde mesmo? Como é que canta? Sobe essa hora, não desce? Como é que é a letra mesmo? Imagina, irmãos. É impensável isso na minha cabeça. Eu entregar para meu Deus algo tão relaxado, tão indiferente. Imagina a gente vir para cá, irmãos. Não sei o que eu vou pregar, não. Vou abrir aqui qualquer versículo. Senhor, meu pastor. Gente, Deus é bom, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Amém? Tchau. Vocês iam gostar, irmãos? Vocês iam ficar numa igreja assim? Nunca. Mas, entenda, é algo de todos nós. É uma visão que todos nós precisamos ter. E agora eu quero fazer um gancho com o próprio livro, onde o Tony Cook ele fala sobre 4 compromissos que o ministro de socorros devem fazer. Eu vou só citar eles aqui e nós vamos falar um pouco sobre eles. Ele fala sobre você ser, primeiramente, dedicado a Deus e a sua palavra, dedicado à igreja, dedicado ao seu chamado, e esse aqui é o mais difícil, dedicado ao pastor. Oh, meu Deus, como isso é difícil. E vamos lá, dedicado a Deus, irmãos, como você vai oferecer a alguém de que você não conhece? Como você vai falar de alguém que você não tem relacionamento? Eu vou chegar e vou falar sobre a Michela. A Michela é morena, bonita, linda, maravilhosa. E se a pessoa só olha... Agora, se a pessoa tem relacionamento com a Michela, vai falar o quê? Ela é muito firme nas suas convicções, uma mulher de Deus, profeta, auxilia o marido dela no pastoreio. Olha a diferença. Relacionamento, comunhão. Então, irmãos, o primeiro papel de um bom servo, de um bom mordomo do Senhor, é ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Pai, orar, ler a Bíblia, ler livros, sabe, ouvir ministrações, estar expostos à palavra, dedicar tempo, irmãos, em comunhão com o Senhor. Isso faz parte de uma vida cristã. E o serviço, irmão, vai externar a tua comunhão. E aí, às vezes, você vê, irmãos, uma pessoa cheia de Deus, ela está ali na porta, te cumprimenta, mas você percebe algo diferente. Você vai ministrar e você percebe as crianças reagindo. Você vai ministrar música e você percebe a igreja sendo alcançada pela unção que está sobre a sua vida. Entende, irmãos? Faz toda a diferença. Segundo aspecto, ele fala sobre ser dedicado à igreja. E aí volta o ponto que a gente estava falando sobre equilíbrio, irmãos. A gente não está aqui fazendo uma convocação para que você more dentro da igreja. Não é isso. Nosso papel aqui é te motivar a viver uma vida de excelência no serviço. É você honrar o seu Deus. Nós honramos o nosso Deus com o nosso serviço, através do nosso serviço. Então eu vou olhar para aquilo que eu faço, eu vou olhar para aquilo que o Senhor tem confiado a mim e vou dar o meu melhor, e vou me preparar para entregar o meu melhor.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, me incomoda muito estar dividido até hoje. Hoje eu tive um dia péssimo no trabalho, muito ruim, de muitos problemas. Eu desconectei literalmente quase 7 horas da noite. Me incomoda demais ainda. Tá ali, irmãos, eu vejo quanto eu poderia fazer e não consigo fazer. Mas eu entendo com o tempo. Então, qual é o ponto aqui, irmãos? É você entender, eu entender que a gente não precisa entregar aquilo que a gente não tem. Mas com aquilo que a gente tem, entregar o nosso melhor. Ah, eu não tive muito tempo. Irmãos, eu não tive o tempo que eu gostaria de, por exemplo, se eu não estivesse trabalhando, eu tiraria a tarde de oração. Estaria lá todo aleluiado. Mas eu falei, Senhor, eu preciso do teu suporte, do teu socorro, do teu espírito. Eu não tive esse tempo, eu não tive essa oportunidade, mas eu estou aqui para entregar o meu melhor. Você entende, irmãos? Então, o equilíbrio está naquilo que você pode fazer e você entrega o seu melhor. Não é para você viver dentro da igreja, mas é também para você sempre priorizar estar aqui. Você tem 2 reuniões, irmãos, quinta noite e domingo de manhã. Nada me explica faltar as 2. Nada entra na minha cabeça. Ah, não deu. Às vezes uma circunstância, beleza. Um compromisso específico, beleza. Mas entende, irmãos? Entende? É você, como eu falei recentemente, é você olhar o mês inteiro e você olhar lá, tem 10 programações em 30 dias. E você veio em 2, 4, 6. E eu te pergunto, eu quero que a gente pense sobre isso. Qual foi a vez que você veio o mês inteiro na igreja? Não faltou um culto. Difícil. Eu sei que tem alguns aqui que não tem nem essa escolha, né? Mas é difícil. Ah, pastor, eu não, volto a dizer, não estou falando daquilo que é impossível. Eu estou falando do que é possível e não foi feito. Você entende, irmãos? Existem momentos que não dá. Ok. Mas até para esses momentos que não dá, a gente tem que pensar, será que eu poderia mudar alguma coisa? Será que eu poderia ter programado diferente? Será que eu poderia ter agendado essa programação num outro horário? E fazer esse exercício, irmãos. Por quê? Porque eu entendo que a minha presença aqui faz toda a diferença. Não, pastor, mas eu não estava na escala. Essa visão está errada. A gente não deve congregar porque está na escala. A gente não deve congregar porque hoje eu estou numa função. Eu congrego porque eu sou crente. Porque eu amo meu Senhor. Eu pertenço a uma igreja. E essa igreja se reúne. E quando ela se reúne, eu preciso estar junto. Entende, irmãos? Então, ele fala sobre dedicar-se à igreja. Depois ele fala sobre dedicar-se ao seu chamado. E o que é dedicar-se ao seu chamado? Poxa, eu sou profeta, então, enquanto eu não pregar, eu não faço nada na igreja. Só vou orar, só vou ler. Não, irmãos. É dedicar-se a estar se habilitando para ele. E como é que se habilita, irmãos? Servindo. Quando a gente olha Barnabé e Saulo, eles estavam, Paulo, na verdade, né? Já li Paulo, eles estavam reunidos em Antioquia, eles estavam servindo aquela igreja, eles estavam envolvidos com a igreja local. E o Espírito Santo fala o quê? Separai-me. Os dois para o chamado, que ele já tinha falado com eles. Não foi uma surpresa. Não foi de repente, olha, agora eu tenho algo para vocês. Não, não. Eles já sabiam o que tinha. Só que chegou o tempo da separação, do envio. Mas antes desse envio, eles estavam ali servindo, irmãos. Servindo, congregando, envolvidos na igreja. Eu vou te falar, por exemplo, uma das minhas primeiras tarefas na igreja foi trabalhar no som. Irmãos, pensa num negócio chato. É chato. Não é prazeroso, legal, fala, poxa, que legal e tal. Depois, com o tempo, você vai apregando prazer. Mas no início é chato. Entendeu? Porque está todo mundo ali. Primeiro, eu chegava, aí vamos lá, vamos ajustar o som. Beleza, fulano, canta aí. Aí a pessoa cantava assim, ó. Aleluia. Aí eu falava assim para a pessoa, você vai cantar assim na hora? Porque não é possível. Eu quase falava assim, não é possível
Você vai fazer quase que mímica na hora de cantar. Mas eu não estou me ouvindo. Eu falei assim, você não está cantando, não tem como te ouvir. E às vezes a pessoa cantava lá, Santo, aí daqui a pouco, parava no meio da música, parava de cantar. E aí eu falei, cara, cadê a voz da pessoa? E tu ficava lá e a pessoa só não sabia direito a letra naquela parte, ele parava de cantar. E eu ficava ali, tenso. A ministração de música toda. Não, o cara do som louva ao Senhor. Mais ou menos, irmãos, porque está ali, guitarra não está saindo, o violão não está saindo. E tu fica ali meio pilhado. Não é legal, irmãos, não é prazeroso não, estou sendo sincero para você, mas é necessário. E eu entendi que eu precisava estar ali. Então eu chegava mais cedo, não tinha a glória do ministério de música, porque o músico tem glória, né? O cantor tem glória, mas ninguém lembra do som. Mas o som chega antes do ministério de música, irmãos. Normalmente quem iniciava tudo era a gente. Arrumava tudo, deixava tudo arrumado. E é sempre assim, irmãos, a gente só aparece quando dá problema. Ninguém aparece. No final, o pastor... Olha, eu não me lembro, tá? Sendo bem sério, eu não estou criticando o meu antigo pastor, não. Mas eu não me lembro dele chegar e falar assim, uau, que mixagem de som, pessoal. Vocês arrebentaram hoje, o som estava perfeito. Falava? Então, desculpa, eu não me lembro. Então, se ele falava, me perdoa. Mas era muito difícil, irmãos. Não era uma coisa rotineira. Mas agora, você falar, uau, que ministração de música, pessoal. Era bem diferente, né? Mas se o cara do som lá, pega hoje o dirigente da música, foi a Michela, chegasse lá e mete agudo. Acabou, irmãos, acabou a unção, acabou tudo. Mas por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Porque vamos executar tarefas que não aparecem. O serviço que nós fazemos aqui, que pessoas fazem aqui, de limpeza. A gente sempre fala, irmã Maria, Solange, tantas outras irmãs que já fizeram essa tarefa também, e que não aparecem. Mas pergunta se tem algum problema com isso. Problema nenhum, porque o coração está ali. Entende? Mas qual é a visão, irmãos, que eu quero te passar aqui? É você entender que você precisa ser fiel onde Deus está te colocando. Onde há uma necessidade. Quando eu cheguei em Alphaville, irmãos, uma responsabilidade me foi dada. Ser o gestor financeiro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ser o gestor financeiro é um desafio muito grande quando você tem um pensamento próprio. Por quê? Você vê o que precisa ser feito e o teu líder está com uma outra visão. E muitas vezes não é a mesma. E aí você precisa ali, se submete. Se submete. Irmãos, e dá certo, porque a visão está com ele, não estava comigo. E eu me lembro, irmãos, Sofia nasceu, ficamos um tempo fora, quando eu voltei, estava tudo arrumadinho, saí, entrei de férias, voltei. A gente estava num outro prédio, no meio de uma reforma, um monte de nota não estava no lugar. E eu falei, meu Deus, que confusão, por que vocês fizeram isso? E, cara, tudo deu certo, resolveu, a igreja continuou, avançou, cresceu, e glória a Deus. Mas, assim, aquela sensação de... Eu não queria, eu sabia que isso ia acontecer, e eu não queria essa função. Mas eu vi o quê? A necessidade. E eu olhava, irmãos, eu via que eu falei, cara, eu preciso ajudar aqui. Por quê? As pessoas que estavam executando não tinham essa habilidade. E, embora eu não seja um exímio nisso, mas eu tinha uma noção. Então, o serviço, ele vem acompanhar, ele tem que estar direcionado à necessidade de atendimento do corpo. Chega uma hora, irmãos, e essa igreja, por exemplo, a nossa igreja, por exemplo, está vivendo tempos assim, onde pessoas estão começando a se desligar das muitas tarefas, de muitos ministérios, e começando a focar em alguns, que tem mais a ver com o seu propósito. E assim, irmãos, tudo bem. E eu vou te dizer, mas não se acomode com essa mudança, porque pode ser que Deus te movimente de novo. Quando nós viemos para cá, irmãos, eu precisei aprender de novo a mexer em som. Eu precisei mexer em data show, eu precisei ser diácono, eu precisei ficar ali no DI com a minha bebê, para não atrapalhar a palavra. Por quê, irmãos? Era onde precisava.
A igreja não precisava de um pastor na hora que a Michelle estava ministrando para 3 pessoas. A igreja precisava de alguém para ficar com a bebê no colo. A igreja precisava de alguém para passar a música no data show. A igreja precisava de alguém na porta, olhando, guardando a igreja. Entendimento de necessidade, mas com olho no propósito, com chamado. Irmãos, eu estava ali dando o meu melhor, alegre, feliz de servir. Chegou o tempo que pessoas foram chegando, e graças a Deus, e hoje eu já não preciso mais fazer isso. Mas se for necessário, eis-me aqui. E por último ele fala sobre ser dedicado ao pastor. E eu quero aqui ampliar, não somente vamos falar sobre o pastoreio, mas eu quero falar também sobre liderança. Entenda o seguinte, irmãos. Primeira coisa, visão. Visão é algo muito específico, muito particular, muito próprio. Eu tenho algumas visões, alguns entendimentos, mas eu estou submetido a uma visão. Eu não prego só o que eu acho. Embora eu esteja alinhado com isso, eu creio da mesma forma, mas eu prego aquilo que a visão está estabelecida nesse ministério. Recentemente, eu vou falar isso publicamente, porque a gente vai começar isso em novembro. Nós tivemos uma reunião com a nossa supervisão e eles compartilharam conosco, falaram assim, olha, há um desejo da nossa diretoria, da nossa liderança do ministério, que nós possamos ter esse tempo agora reforçando os valores do ministério. Eu falei, conta com a gente. Era isso que eu tinha planejado para novembro? Não. Mas eu estou aqui, ó. Visão, irmãos, minha liderança. Se eles estão vendo lá, irmãos, eu tenho que estar debaixo aqui. E a bênção está na obediência. E vamos embora, novembro, dezembro, vamos falar sobre os valores do ministério, vamos falar sobre fé, sobre alegria, sobre comunhão, sobre congregar, vamos falar sobre todos os aspectos dos valores estabelecidos pelo ministério. E vai ser uma grande bênção, irmãos. Entenda por quê? Porque a bênção está na obediência. E eu estou ligado a uma visão maior do que a minha. Eu me submeto a essa visão. E não estou desconfortável com isso. Amém? Então, da mesma forma, irmãos, nós precisamos estar ligados com os nossos líderes. Michela, eu vou pegar o exemplo dela, porque minha esposa é mais fácil. Michela é líder do Ministério de Música. Por mais que ela seja minha esposa, vice-líder dessa igreja, eu chego para ela, tem hora que eu falo assim, olha, eu não quero essa música. Isso aqui não. E ela se submete, irmãos. Por quê? Porque ela entende que eu sou o cabeça, que eu sou o líder. Então, o líder de departamento, ele está submetido à visão pastoral. Ah, não, mas eu tinha uma ideia de fazer como algumas pessoas já falaram aqui, botar uma fumaça no culto jovem, impregnar esse ambiente aqui. Eu falei, tudo menos fumaça. Ah, mano, mas irmãos, alguém tem que tomar a decisão, tem que dizer sim ou não. Nesse momento, esse alguém sou eu. Às vezes a Michela vem, queria chamar fulano, não sei o quê. Eu falei assim, então, também gostaria, mas não é o tempo. Quem a gente pode? Quem é a alternativa? E está ali, irmãos, debaixo dessa visão. Chega um tempo, irmãos, que a gente vai ter esses desejos, e a gente vai compartilhar com nossos líderes. E a gente sempre estimula isso para todo mundo aqui. Compartilha aquilo que está no teu coração. Com o seu líder, compartilha ideias, não há problema nenhum. Vou pegar um outro exemplo lá de casa também, com a Bia. A Bia apresenta várias coisas para a gente. E tem coisas que eu vejo que ela, beleza, tem coisas que eu vejo que ela doeu ali, sabe? Não gostei disso aqui não, Bia, não está legal não. Ah, tá, não, beleza. Ó, é assim, 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 tal. Porque, irmãos, há uma visão. Entende? Então, eu estou ligado, conectado ao coração da minha liderança. Os nossos líderes precisam estar ligados comigo. E você que está debaixo de uma liderança, você precisa estar ligado com o seu líder, com a sua líder. É você pensando, como eu posso ser refrigério para ele? Como eu posso ser refrigério para ela? O que eu posso fazer para poder ela ter mais tempo para outras coisas e isso aqui eu ser um braço de misericórdia para ela, um braço de descanso para ele. Entende, irmãos? Eu vou te dizer uma coisa, aí eu volto a dizer, não seja um crente preguiçoso.
que é um crente preguiçoso? Michela, olha só, eu preciso que você leia esse livro aqui. Ah, não dá para mim, não. Ó, Michela, domingo que vem você vai ministrar sobre esse livro aqui. Ah, não, Deus tem colocado outras coisas no meu coração, pastor, então, tem problema, não dá. Então tá bom, então você não está na escala, eu vou botar outro que tem um coração ligado ao meu. Nossa, pastor, que absurdo. Pois é, irmãos, é assim que funciona. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que estar ligado com a visão. O apóstolo Bud, ele era muito claro, irmão, não, sendo bem franco, ele falava, olha, não gostou, irmãos? Vai lá, vai para a igreja tal, vai para a igreja Y. Ó, não gostou? Abre o seu próprio ministério. Mas aqui é dessa forma. E aí eu vou te falar qual é o resultado disso, irmãos. Temos um ministério sólido, com a mesma visão em todos os lugares. Ele partiu para o Senhor, tem mais de 12 anos, e estamos aqui crescendo e expandindo. Olha só que maravilha. Mas por quê? Por conta da firmeza na visão. Entende, irmãos? Então, isso é segurança para nós. Então, quando o teu líder te pede algo, irmãos, não se incomode. Pelo contrário, seja aquele que vai ser um facilitador. Ah, você quer que eu faça o quê? Quer que eu faça uma escala? Quer que eu te ajude com a escala? Para te organizar. Irmãos, tem um desafio, é fazer a escala. É um quebra-cabeça. Vai lá, irmãos, faz. Mas não faz de qualquer jeito, não. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Você é da mídia, a Bia te pediu algo, dá o teu melhor. Ah, não sei, não deu para editar, não. Estava muito cansado. Ah, poxa, não, esse áudio aqui dá para eu ouvir, não precisa ficar botando muito filtro, não. Ah, a qualidade da câmera não está legal, mas não tem problema não, as pessoas nem estão vendo direito. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? O teu líder começa a não te pedir. E aí você pode pensar assim, ufa, ele não está me pedindo mais. Mas sabe o que você tem que pensar? Meu Deus, eu estou sendo reprovado. Porque não estão me pedindo mais. Ou seja, não fui capaz de fazer um pedido, de dar um suporte. E agora eles não contam mais comigo. E eu vou te dizer, irmãos, infelizmente, pessoas são sobrecarregadas porque outras não são fiéis com a proposta que recebem. Não são. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, não só aqui, em outros lugares, que a gente chegava, pedia algo, a pessoa não fazia. Pedia de novo, a pessoa não fazia. Na terceira, esquece. E aí você pode pensar assim, que bom, ninguém vai mais me perturbar, ninguém mais vai pedir isso para mim. Não, irmãos, é o contrário, você tinha que se envergonhar. As pessoas não estão mais contando comigo. Então, seja honesto. Dá para fazer? Fala que dá. Agora também verifica quando não dá, se não poderia esforçar um pouquinho em fazer. Eu vou te dar um exemplo daqui da igreja também. A Juliana. A Juliana é a nossa gestora financeira. Ela trabalha, hoje inclusive provavelmente ela ficou agarrada no trabalho, mas muitas vezes eu estou falando com ela de madrugada, meia-noite, é a hora que ela está fazendo os lançamentos. Que ela está pegando um extrato lá com um monte de entrada na igreja e ela está separando o que é dízimo e oferta, o que é reforma. E aí por isso a ideia lá de 1 centavo vai ajudar bastante ela. Sabe aquela hora que ela fica te cobrando uma notinha? Então, porque ela está parada, com o trabalho dela parado, porque a gente não cumpriu a nossa parte. E às vezes a gente fala, depois eu vejo. Não, irmãos, vê na hora. Se você é líder dessa igreja, você usou um dinheiro, ou usou um recurso e precisa de reembolso, ou precisa prestar conta, tira a foto e manda para ela na hora. Não vai correr o risco de esquecer. Pastor, mas eu prefiro... Meu irmão, mas assim, entenda, alguém está parado com o trabalho, esperando você. E aí, qual o tempo que ela tem? De madrugada. E aí ela manda assim, pastor, não precisa ver não, é só para não esquecer. Tem isso aqui, o que eu faço? E está lá. Eu me lembro que eu tirei férias, irmãos. E sabe o que eu fiz nas minhas férias? Eu botei todo o lançamento em dia lá da época de Barueri. E quando foi na nossa vez, eu fiz a mesma coisa.
Nossos lançamentos, em tese, a gente tem que começar numa data. Não fui informado dessa data. Quando eu fui olhar, eu tinha quase 1 ano e meio de lançamento atrasado. Eu peguei minhas férias e fiz isso. Deixei de um tempo com a minha família para estar servindo. Por quê? Eu precisava estar certo. Ah, mas ninguém viu isso, né? Ninguém viu. E eu não estou contando aqui para contar vantagem, não. Que a minha liderança nem sabe. Para a minha liderança, inclusive, eu estava errado, porque eu não tinha lançado. Você entende, irmãos? Mas é a responsabilidade. É o compromisso com o serviço. É o compromisso com aquilo que foi confiado a mim. Então, eu não olho, irmãos, e não trato aquilo como comum, como mais uma função. E voltando, eu preciso estar conectado, irmãos. Por exemplo, se você é do DI, irmãos, vai ter o Dia das Crianças. Eu estou pegando só o exemplo que foi recente agora. Não espera o teu líder chegar e falar assim, pô, você pode fazer isso para mim? Liga para o Luan ou para a Raiba. Ó, eu estou aqui à disposição. Ó, na semana, se você quiser contar comigo, eu consigo. Ó, quarta-feira à noite eu estou disponível. Ó, sexta-feira de manhã, eu estou em casa, não estou trabalhando. Se você quiser, me manda alguma coisa que eu possa fazer. Eu pego contigo quinta-noite. Irmão, isso é refrigério demais. Isso é bom demais, irmãos. Deixa eu te falar assim, pensa numa coisa chata, é pedir as pessoas para fazer algo. É muito chato. Para mim, talvez seja um dos maiores desafios do ministério. É ficar pedindo para as pessoas fazerem algo. Você pode fazer isso para mim? Você pode olhar isso aqui? Você pode olhar aquilo ali? Aí a pessoa, ah, tá, pastor, deixa comigo, vou ver. 1 semana, 2, 3, eu desisto, irmãos. Eu desisto. Por quê? Eu não quero ficar forçando você a fazer algo que você não quer. Não, pastor, eu quero, só não tenho tempo. 3, 4 semanas, 1 mês, é falta de prioridade. Meu pastor me ligava, irmãos, e eu não estou aqui, volto a dizer, não estou aqui contando vantagem. Eu estou aqui para te mostrar como funciona. Meu pastor me chamava ou mandava uma mensagem para mim, me pedindo algo, falava assim, pastor, o senhor quer para quando? É quarta-feira? Pode deixar. Quarta-feira estava pronto. O que o senhor precisa, pastor? Não, conta comigo, estou aí. Ah, mas não vai ser... Não importa. E graças a Deus, irmãos, eu me lembro na época, quando eu era diretor do Rema, a gente tinha uma equipe assim. A gente brinca, fala que era furado, irmãos, mas eu tenho certeza que eles sentem falta desse tempo. Pode conversar com qualquer um deles. A gente chegava, ó, como é que está teu dia? A gente até brincava com essa expressão. Como é que está seu dia? Estamos juntos aí, vamos embora. Eu não era o pastor deles não, irmãos. Eles serviam no Rema. Eu era o diretor, estava tudo certo ali. Falei assim, ó, estou precisando reformar o apartamento do Rema. O professor saiu, vai entrar outro só segunda, só que a gente precisa botar um papel de parede, pintar. Michel estava viajando. E falou assim, ó, vamos arrumar alguém para pintar. Ah, tem fulaninho? Tem, chama ele para pintar. E a gente ataca lá o papel de parede. Mas eu não sei colocar papel de parede, vamos aprender. Irmãos, começou 8 horas da noite, terminou 5 da manhã. Está lá, até hoje lá o papel. Eu vi, irmãos, Douglas ficou quieto, fazendo. O outro parceiro nosso, que é o Henrique, eu nunca vi o Henrique estressado. Aquele dia ele falou assim, tá bom, Felipe, tá bom, tá legal. Qual era o detalhe? A parede toda estava tudo certinho, irmãos. A gente foi ali assim, milimétrico. E é cansativo demais. Só que no final, na pontinha, onde ia ficar até aquela cabeceira, né? Cabeceira que fala, mesa, mesinha de cabeceira assim na lateral, né? E até cobrir. Só que aí no final o papel de parede tinha umas listras e a parede era meio desigual. Então precisava cortar quase que fileira a fileira para terminar aquilo ali. Aí o Henrique é assim, todo bruto, né? Que ele não veja essa ministração. Cortando. Aí eu falei, cara, tá errado. Ele falou, cara, mas ninguém vai ver. Eu falei assim, não importa, a gente está vendo, tá errado, cara. Excelência, vamos fazer até o final. Cara, são 4 horas da manhã. Vamos até o final, pô. Vai morcegar agora. Não, vamos embora. E ele foi lá, irmãos, fileira por fileira. E eu vi ele revoltado assim por dentro. Pá.
Mas fazendo, terminamos. Cara, o quarto ficou lindo. Todo professor chegava lá, elogiava e tal. Eu falei, ó, seu serviço, cara. Não, tá certo. Aí Michela chegou, pelo amor de Deus, não viaja mais, porque o Felipe fica arrumando trabalho pra gente. Mas entenda, irmãos, é uma entrega diferente. Não é uma entrega que dá. É uma entrega do quê? O que precisa? Não é uma entrega, vamos ver se dá. Não é uma entrega, se tudo resolver aqui eu consigo. Não, vamos fazer conseguir. Vamos fazer dar certo. Então a visão, irmãos, ela tem essa característica. Quem está ligado de visão tem essa característica. De fazer independente de. Às vezes a gente vai marcar uma reunião, não posso, não dá, não consigo, não, poxa, esse dia não. É uma dificuldade tremenda. Essa semana passada, nossa liderança a mesma coisa. Segunda-feira à noite. Pastor, preciso de uma reunião amanhã, 7 horas da noite. E eu tinha uma reunião com a nossa diretoria. Conta comigo. Pô, pastor, meu líder pediu, conta comigo. Ele foi lá, passou, um monte de instruções, a gente fez uma reunião, uma série de coisas que em breve a gente vai depois estar compartilhando com vocês. Inclusive foi tratado sobre esse aspecto que eu falei sobre os valores do ministério. E estava lá, irmãos, por quê? Prioridade. É assim que funciona. Achar que você vai encaixar a sua vida. A gente não tem que encaixar a nossa vida dentro da igreja. Não entendo, vamos voltar aqui. Não dá para a gente encaixar a igreja dentro da nossa rotina. Sabe? É você chegar e, não, eu tenho o quê? Eu tenho quarta-feira livre. Mas o culto é quinta. Então não vou na quinta. Não, eu tenho domingo. Domingo de manhã eu sempre faço um cooperzinho, tomo um café com a minha família. Não vai dar para ir na igreja. Não, irmãos, é você ajustar aquilo que é prioridade, ou deveria ser, para a sua rotina. Então, qual é a minha rotina agora? Eu olho o calendário da igreja, irmãos. Sério, pastor? Sério, irmãos. Eu não tomo nenhuma decisão sem olhar o calendário da igreja. Por quê? Porque é minha prioridade. Você está falando isso que eu sou pastor. Não, porque eu entendo que é prioridade. Sempre foi assim. Eu olhava para a igreja, eu olhava lá para a nossa antiga igreja, irmãos, eu não era nada na igreja, nem baterista. Eu não era nada, não tinha função nenhuma na igreja. Mas eu sabia da minha responsabilidade como cristão, como membro daquele lugar, como pertencente daquele corpo. E eu não marcava nada naquele dia. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, não, eu marquei um almoço aqui com uns amigos e tal. Cara, você nunca vai ter a minha resposta. Sério? Você marcou um almoço na hora do culto? Sério? Que você vai receber os seus amigos da época de escola na hora do culto? Você nunca vai ouvir de mim essa resposta. Você vai ouvir de mim assim, ok. Por quê, irmãos? Porque você já tomou a decisão. Você já marcou, já combinou. O que eu vou falar só vai te constranger. Agora, pastor, você aprova? O que você pensa sobre isso? Irmão, você pode marcar domingo à tarde, domingo à noite, num sábado que não tem a programação. Não, mas todos os sábados estão programados. Pô, irmãos, às vezes a gente tem culto de manhã com os homens. Meio-dia você está liberado. Isso porque a gente fica batendo papo, porque senão dá para sair mais cedo. Fora isso, um sábado por mês. Esse mês mesmo a gente tem o quê? Evento das crianças, culto dos homens e agora culto das mulheres. Fora isso, os jovens têm o Be Brave. Mês que vem, irmão, já olhou a escala, a disponibilidade do mês que vem? Não tem quase nada. E a gente sempre libera ali um sábado, 2 sábados. Aí a gente marca no dia do culto de mulheres. Olha isso, irmãos. 3 cultos de mulheres por ano. Você vai lá e marca de passear naquele dia com a sua família. Problema nenhum, irmão, você passear com a sua família. Mas será que não dá para ser em outro dia? No dia que você tem a oportunidade de trazer amigas para cá. No dia que você tem a oportunidade de convidar pessoas que vão mudar a história da vida delas. Aí eu vou te perguntar uma coisa, mulher, só porque domingo, sábado que vem é o culto das mulheres, amém? Não, nada particular. Se fosse você ministrando, você ia gostar, por exemplo,
Um monte de gente mandando mensagem. E não vai dar para eu ir, não. Desculpa, pastor, não vai dar para eu ir, não. Desculpa, pastor, não vai dar para eu ir, não. Aí você chega aqui e tem 3 mulheres. Não, mas eu não olho para a quantidade. Ok, tudo bem, você não olha para a quantidade. Mas você não ia se sentir estranho? Seja sincero, irmãos. Desprestigiada? Se todas as mulheres da igreja faltassem? Porque às vezes a gente romantiza muito isso, né? Ah, não, eu não ligo para a quantidade. Mas imagina, irmãos, você está lá ministrando, todo mundo divulgou. Aí no dia da ministração, minha irmã, eu estou contigo em oração. Infelizmente não vai dar para eu ir, tá? Mas eu estou aqui em oração. Não está nada, irmãos. Desculpa. Eu questiono até se você orou mesmo pelo culto. Porque se você orasse, você vinha. Aí vai lá, poxa, vai ministrar um irmão novo. Primeira vez no culto dos homens. Aí vai lá, todo mundo falta. Aí todo mundo, meu parceiro, estamos juntos em oração. Culto jovem, você vai fazer a tua estreia. Renan foi lá e te escalou. Você vai ministrar a palavra. Aí todo o teu clã, teus amigos, brother, cara, desculpa, mas tá tendo uma feira de gamer. Eu não posso perder. Cara, desculpa, tem um parceirão que eu não jogo com ele há muito tempo. Eu vou virar a madrugada jogando com ele. Não, pastor, eu não ligo para isso não. Então nós precisamos, irmãos, estar conectados com as nossas lideranças. Conectados com aqueles que nós juramos ou nós nos colocamos numa condição de lealdade. Para que a gente seja próximo do que um Timóteo da vida foi, a gente precisa de mais, irmãos. A gente precisa de mais. Olhar essas características e pensar, meu Deus, olha como Jonatas era ligado com Davi de alma, irmãos, a ponto de, mesmo sendo aquele que ia substituir a linhagem dele como rei, ele tinha uma conexão com Davi de honra. Aí você olha para Elias e Eliseu, estamos juntos. Ah, não sei o que, vou não sei onde. Vamos junto, estou aqui contigo até o final. Aí nós olhamos para o próprio Timóteo, irmãos, onde Paulo anelava por ter contato com Timóteo. Não era só uma pessoa, mas era alguém que ele se importava. Que ele queria perto, irmãos. Ei, será que a gente tem buscado servir aos nossos líderes dessa forma, irmãos, com esse entendimento? Eu estou dizendo aqui para você, não é para você ser capacho, não. Não é isso. Não é para você ser desequilibrado, não. Mas é para você olhar para si mesmo e pensar, e se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria que eu fosse? Se o papel tivesse invertido, será que eu gostaria de passar uma mensagem pedindo para ela fazer uma arte e a pessoa não se importar com o tempo? Desculpa, esqueci. Será que eu gostaria, se alguém me pedisse para tirar uma música, e eu chegasse aqui na hora e nem sabia a letra, nem tem ideia da letra? Será que eu gostaria de ser o líder de alguém dessa forma, irmãos? Então, vamos pensar sobre isso. Como eu falei, eu não quero aqui, não estou aqui acusando ninguém, irmãos. Eu estou aqui com o meu coração limpo, abrindo meu coração para vocês, compartilhando de experiências que eu vivi, de posturas que eu precisei tomar, e muitas vezes, irmãos, fui inclusive taxado da minha família como desequilibrado, mas foi essa postura que fez boa parte da minha família se entregar ao Evangelho. Por quê? Eu chegava em casa, irmãos, cheio de Deus, cheio de alegria, vivo. E aí minha família olhava, opa, eu quero isso. E começaram a vir. E às vezes, irmãos, nós vamos pregar e precisamos pregar, abrir nossas bocas, mas nós precisamos viver a palavra. Sabe? E viver a palavra tem que queimar no teu coração o serviço. Se não estiver queimando, irmãos, algo está errado. Está fora do lugar. Você tem que anelar, irmãos, desejar estar nesse lugar. Porque essa aqui é a tua casa.
Pastor, eu não estou desejando, não estou anelando, eu não estou conseguindo ter isso. Irmãos, comece a dar o seu melhor. Comece a desejar isso. Comece a chegar, irmãos, e não ficar aqui com a cabeça em outro lugar. Não ficar aqui pensando em outras coisas. Comece a se envolver com esse lugar. Comece a orar por esse lugar. A melhor forma de você se conectar a alguém ou alguma situação é você orando. Quando você ora, você se conecta. Eu costumo falar muito isso com a liderança. Eu falo assim, olha, existem coisas que se vocês orassem por mim, vocês saberiam antes de eu falar. E muitas vezes eu percebo, vocês não estão orando. Por quê? Porque ninguém percebe nada. Ninguém sabe de nada. Nossa, pastor, sério? Pois é, irmão, sério. Porque a oração te conecta às pessoas. A oração vai te conectar a causas. Então, irmãos, quando você começar a orar por esse lugar, você vai perceber aquilo que está pulsando no coração de Deus sobre essa casa. E você vai falar assim, eu preciso estar lá. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar junto mesmo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Queria chamar o Ministério de Música. Eu sei, irmãos, que esses temas, eles não têm muito ibope, não tem muita repercussão, porque ele mexe com a nossa postura. Mas eu vou te dizer, irmãos, eu creio que nós vamos subir o nosso nível na forma como servimos ao Senhor. Não, como eu falei, não que fosse algo, vivemos algo de uma forma desleixada, nada disso. Mas que a gente pode dar algo a mais, a gente pode. Eu posso dar algo a mais, irmãos. E eu quero, irmãos, ter a convicção de no grande dia de estar diante do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me comissionou, chegar diante deles e apresentar, Senhor, o Senhor me deu essas habilidades. E com ela eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. E eu anelo, irmãos, ouvir, servo bom e fiel. Cumpriste tudo que eu te coloquei para fazer. Eu anelo, irmãos, por ouvir isso. Essa é a minha expectativa. E eu não quero chegar lá nesse dia e falar assim, olha, você podia mais, mas você ficou com preguiça. Você podia dar mais tempo, mas você não fez. Você podia orar mais, você podia ter mais comunhão comigo, você podia ler mais a minha palavra, você podia falar mais de mim, você podia servir mais na minha casa, mas você não fez. Que esse seja um tempo de reflexão, irmãos, não de condenação, porque o propósito não é condenar a gente em nada, mas é nos trazer um entendimento, a um pensamento, uma reflexão sobre como nós temos agido. Às vezes, irmãos, somos tão aptos, prontos para poder dar o nosso melhor no nosso trabalho, em busca de dinheiro. Ah, não, porque lá está me pagando, né, pastor? E eu não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito o seu trabalho, não. Mas na igreja a gente trata como qualquer coisa. Se der, deu, se não der, não deu. Está tudo certo. Eu vi recentemente, irmãos, eu quero até me aprofundar sobre isso. Eu vi um pastor falando sobre o pecado de Lúcifer. E ele fala, o pecado de Lúcifer foi ele querer cobrar por aquilo que ele fazia. Ele já estava num nível altíssimo, mas ele queria algo em troca pelo aquilo que ele fazia. No comércio dele. E aquilo me chamou a atenção. Porque ele fala, você quando produz algo por um salário, aquela pessoa que você produziu, ela fica devedora de você. Porque o salário não é uma honra, o salário não é uma bênção, o salário é uma dívida. Você produziu, a pessoa te pagou.
Então, quando você cobra por algo, você está colocando Deus como alguém que está te devendo algo. E Lúcifer fez isso. Se colocou numa condição de querer adoração para ele, de querer ser igual a Deus, de querer ter uma posição que não era dele. O que eu quero trazer com esse breve texto aqui, e como eu falei, eu quero estudar até mais sobre isso, mas isso mexeu muito comigo. É como nós estamos agindo, irmãos, com aquilo que é de graça. E se fosse pago? E se tivesse uma troca clara? Eu sei que existe uma troca. Eu sei que Deus, ele nunca deixa de retribuir aquilo que nós fazemos, mesmo com o tamanho benefício que foi a salvação. Mas e se você fosse pago para fazer o que você faz? Você chegaria atrasado? Você faria de qualquer jeito? Você entregaria qualquer coisa? Então, por que é de graça? A gente faz de qualquer jeito. Porque você não está sendo pago. É de qualquer jeito. Entenda isso, irmãos. Pensa sobre isso. Como nós estamos agindo. E pensa nisso. Se essa fosse a fonte da tua renda, você teria a mesma postura? Ah, pastor, você está falando isso? Irmãos, eu recebo uma prebenda daqui da igreja. Um dia ela vai ser a principal fonte da minha renda. Hoje não é. Um dia será, para que eu possa ter mais tempo para a igreja. Mas entenda, irmãos, ainda assim, eu não vou deixar de ser um servo. E eu busco ter cada dia mais uma entrega plena, independente de salário. E eu não estou dizendo que você aqui é interesseiro, não estou dizendo que você está buscando salário, nada disso. Eu só quero que você pense, se você e eu estivéssemos sendo pagos pelo que nós servimos na igreja, como nós agiríamos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Quero que você tenha esse tempo de reflexão, ore a Ele. Eu creio nele compartilhando coisas do nosso coração. Amém?